Hello people, mais um vlogmas. Isto é uma confusão de livros porque eu estou extremamente cansada e não consigo escrever. Então só vou escrever tudo amanhã, em princípio. Vou já pegar no livro para vos mostrar. Vamos primeiro aqui abrir o nosso amigo. 7. Eu não digo, isto é a parte difícil. Eu detesto quando isto acontece, a sério, pessoal. Eu detesto mesmo. Só para vos avisar que está atrasado. Está literalmente atrasado, mas vou pôr em ordem até ao fim de semana. Eu não tenho este Ron. Saiu o Ron com a mala de Hogwarts. Oh meu Deus. Com a roupa de Gryffindor. Está muito giro. Eu acho que é. Acho que é o Ron. Parece o Ron. Quer-se dizer? Não, não é o Ron. Oi. Não. Ok, acho que não é o Ron, acho que é um dos gêmeos. Acho que é um dos gêmeos, ou o Fred ou o George. Não dá para perceber porque na mala tem um H. Por isso não dá para perceber exatamente quem é. Mas deve ser um dos gêmeos e eu já descubro depois amanhã. Por isso está aqui o nosso amigo de hoje. Pelo cabelo parece-me ser um dos gêmeos, porque eu tenho ali os que me saíram do ano passado. Então tenho a sensação de que é realmente um dos gêmeos. E vamos então aqui abrir o livro do dia 7. Let's go. Ai, estou tranquila. Ai, que bom. Ai, meu Deus. Eu já vos vou explicar porque é que eu fiquei assim. Vou respirar fundo hoje. Finalmente. Sério, vocês nem imaginam. Vou mesmo respirar fundo. Ora bem, o livro que me saiu foi O Diário de um Lobisomem Banana. Aqui está ele. Eu já li O Diário de um Vampiro Banana, o 1 e o 2. E agora saiu-me este. O que é que isto significa? Que posso-vos garantir que este livro é terminado dentro das 24 horas. Ou em menos de 24 horas, porque são livros realmente... Ai, ele está realmente coitadinho. Mas pronto, não interessa. São livros que se leem extremamente rápido. Então, eu estou super descansada porque tem sido difícil. Em relação à leitura de ontem, o Illuminae, faltam cerca de 200 páginas para terminar o livro, que vou acabar da parte da manhã. Não contava que fosse... Ou melhor, eu na realidade não contava ter demorado tanto tempo a ler o livro do Sherlock Holmes. A sinusite também não ajudou, então atrasou essa leitura. E ao atrasar essa leitura, atrasou a leitura do Illuminae, porque a ideia era ter começado logo de manhã cedo e não consegui, porque não tinha terminado o Sherlock Holmes e queria terminar. Então, no caso do Illuminae, só vou terminar hoje de manhã, que eu... São quase 4 da manhã, eu estou às 7h30 e tenho que estar a sair de casa, por isso eu agora vou dormir um bocadinho, mas vou terminá-lo. A fase que está a vir agora, estou na página 360, a fase que está a vir agora é de leitura rápida, mas eu neste momento já não consigo, a minha cabeça já não funciona, portanto eu agora vou dormir, realmente. Amanhã de manhã acabo isto mais rápido do que podem imaginar. E depois, então, amanhã de manhã, ou melhor, depois de chegar a casa, vou tratar de gravar a opinião final do Illuminae, gravar o vídeo de opinião do Noite de Reis, porque hoje também li o Noite de Reis. Gravar então a opinião do Noite de Reis, editar os vídeos, agendar a publicação do Vlogmas de ontem para as 6h30 da tarde, como sempre. Editar depois o vídeo do Noite de Reis e publicá-lo mal acaba a edição do vídeo. Esse vai sair logo. Fazer
as opiniões por escrito, que falta-me do Contos de Vampiros, que já está começada, falta-me acabar de escrever a opinião, Sherlock Holmes, Noite de Reis e, por fim, Illuminae. Vou deixar tudo terminado amanhã, no máximo dos máximos até às 3 da tarde, quero ter essa parte toda terminada, para depois ter o resto do tempo para ler este livrinho, que tem 224 páginas. Pessoal, garanto-vos que isto lê-se super rápido. Eu os outros li-os em menos de 24 horas, por isso lê-se rápido. Tenho que tratar disso, tenho que fazer uns pagamentos também. A atualização do Bullet Journal está feita, pelo menos até o dia de hoje. Tenho que fazer a atualização das planilhas, isso tenho que fazer. Por isso amanhã de manhã é isto que eu tenho que fazer literalmente. E eu estava a procurar aqui de uma folha que tivesse livre para poder escrever isso. Até vou escrever já. Ora, deixem-me só aqui escrever que é para eu não me esquecer. É para eu escrever, pessoal. Desculpem estar a abanar a câmara. O que é que me falta? Acho que está tudo. Tenho que fazer isto tudo amanhã. Editar vlogmas, gravar e editar opinião, escrever opiniões, são 4, agendar publicações, fazer pagamentos, ler Diário de um Lobisomem Banana, atualizar planilhas, atualizar Goodreads, enviar e-mail a Gaio Livro e partilhar tudo nas redes sociais. Acho que está tudo. Ui. Esta parte está tudo. O que é que eu tinha pensado também? Acho que já sei. Deixem-me só ver se já está. Amanhã não sei se consigo fazê-lo. Será que já está? Já devia estar e não me aparece aqui. Choice Awards. Ok, só no dia 8. Só amanhã é que vão ser anunciados os vencedores do Goodreads Choice Awards para fazer o desafio. Ok. Então isso é só para dia 8 que tenho que fazer. Desculpem, estava só aqui a tentar perceber se já podia amanhã tratar do desafio do Goodreads Choice Awards. Mas não, só a partir de dia 8. Dia 8 vou trabalhar, por isso. Deixa-me ver o tamanho do livro para dia 8. Pequenino. Levezinho. Eu acho que sei qual é. Vou ver. Dependendo do tempo que tenho, eu trato dessa parte. Seja o que vocês quiserem. E pronto, pessoal. É isso tudo.
atualizei-vos da melhor maneira possível, que eu própria não me consegui atualizar. Tenho neste momento 4 livros aqui em cima. Os 2 que ainda não fiz as opiniões, que tenho que estar aqui até eu acabar, porque eu preciso dos dados dos livros para poder fazer a publicação. O que estou para terminar e o da amanhã. Portanto, estas são as minhas leituras para amanhã. Isto é o que tenho que fazer, vou pôr aqui que é para não me esquecer. Isto também tem que ficar aqui, que eu não posso esquecer. Tentar organizar isto minimamente. Isto é para o sítio dele. E vamos pôr isto de outra maneira, porque isto é uma confusão. E bem, pessoal, até amanhã. Ora bem, pessoal, vim falar aqui um bocadinho com vocês. Primeiro, pedir desculpa, a luz é uma porcaria, tenho que tentar arranjar uma luz em condições. Eu tenho aqui vocês não conseguem ver aqui, como é que se chama? Porra, deu uma branca. Uma luz, mas é demasiado forte, eu não consigo usá-la e para gravar não dá. Tenho ali a ring light, mas não vou estar constantemente a trazer a ring light para aqui enquanto gravo. E a ligá-la, poderia ligá-la, mas não tenho muita vontade. Quer dizer, posso ligá-la. Mas eu acho que vai ser estranho, porque eu usei aqui atrás de mim. Exato. Tinha que me pôr assim. Até posso fazê-lo. Bem, vamos então. É melhor do que o flash daqui do telemóvel. Vamos ligar o flash. Ok. É melhor isto, assim. Bem. Tenho aqui isto, que acho que já está vazio. Tenho que ir buscar outro. O que é que eu estava a dizer? Já sei o que é que eu ia dizer. Pronto, a luz não é grande coisa, não interessa. E eu estou com os meus óculos feitos no 8. Eu quis vir aqui agora, antes de pegar... Valha-me Deus! Antes de pegar no livro, para vos explicar o que é que aconteceu nestes últimos dias. O motivo pelo qual as leituras se atrasaram e não fiz aquilo que me tinha proposto de ler nas 24 horas. Existe um motivo e por isso é que eu estou aqui agora. Ora bem, eu já sabia que isto poderia acontecer. O fim de semana para mim é muito complicado por causa do trabalho, apesar de que felizmente aquilo que eu tenho visto os livros da Terena são muito complicados para o fim de semana. Mas o que é que acontece? Eu às segundas e às terças-feiras, os 2 dias a seguir a trabalhar, eu fico completamente exausta, principalmente à segunda-feira. É como se o meu organismo bloqueasse, a minha cabeça bloqueia, e então custa muito ter rendimento. É provavelmente o dia da semana que tenho menos rendimento, é a segunda-feira. Mas eu pensei que ia conseguir livrar-me um bocadinho disso com o desafio. Não aconteceu. E por isso é que as leituras se atrasaram. A leitura de fim de semana estava a ser muito chata, tanto que, de certa forma, pode ser considerada um DNF. Assim já mais para o fim. E realmente foi difícil. Então, acabei já na segunda-feira, já não consegui... Ou acabei no domingo. Não, acabei já de muito madrugada no domingo. Exato. Depois, na segunda, quando tive que começar a ler o livro de Sherlock Holmes, eu não tinha descansado quase nada, mas consegui começar, não sei o que, só tive que preparar edição de vídeo, blá blá blá, e por aí fora. Então, atrasei a leitura de Sherlock Holmes, que era aquilo que eu imaginava. Ontem de manhã tive que acabar, que acabei até em tempo recorde. E só comecei a ler o Illuminae já à meia da tarde. Só que o que é que acontece? Eu precisava, sim ou sim, de ler O Noite de Reis por causa de parceria. Então, aquilo que eu tive que fazer, sim ou sim, não teve hipótese, foi parar um bocadinho a leitura do Illuminae, tirar uma horinha para ler O Noite de Reis, que foi o que fiz. Então, a leitura do Illuminae atrasou um bocadinho. Eu ontem, dia 6, cheguei até à página 360, ou seja, ali 360 páginas. Estava completamente exausta. A minha cabeça já não funcionava, eu só precisava de dormir. Ainda por cima, às 6h30 da manhã tinha que me levantar para depois ir levar a minha irmã às caminhonetas a campanhar. E então isso ia ser complicado. Então, deitei-me, ou melhor, adormeci, já passava das 4 da manhã. Acordei às 6h30, saí de casa eram 7h15, mais ou menos. A faltarem 200 e pico de páginas para terminar o livro. Quando cheguei a casa, precisei de dormir.
a minha cabeça não funcionava. Então precisava realmente de dormir. E dormi até às 2 da tarde, vou ser sincera. Fiz isso, dormi até às 2 da tarde. Até às 2 da tarde. E só depois de acordar é que consegui acabar o livro. Ou seja, foram 2 dias em que acabei fora das 24 horas, que já era de esperar. Porquê é que eu estou um bocadinho mais tranquila a esse nível? Entretanto, já editei o vídeo, está agora a acabar a gravação para publicar. Porquê é que eu estou um bocadinho mais tranquila? Porque o livro de hoje é este aqui, e eu vou começá-lo daqui a um bocadinho. Eu este sei que eu acabo sem problema nenhum, porque são livros que se leem muito mais rápido. Eu tenho a experiência dos 2 outros volumes, eu li em 2 horas os outros 2. Então eu tenho a certeza que este também se vai ler rápido, porque são realmente livros de leitura rápida e fácil. Então, com este não estou minimamente preocupada. Os livros dos próximos 2 dias também não me parecem ser muito complicados. Eu não sei ao certo qual é o livro que está aqui. Estou com um pequeno pressentimento que vai ser em inglês. Estou realmente com um pequeno pressentimento disso. Ou vai ser em inglês ou vai ser um policial. Este não faço ideia. Não, este não faço mesmo ideia. É um pouco mais duro. Não sei. Mas pronto, são mais curtos, dá para ver, porque eu acho que se vai ler mais rápido. O do fim de semana vai ter que ser lido em casa. Tudo na eu. Primeiro, por causa do peso, é impossível levá-lo comigo. O que significa que vou levar comigo para o trabalho outro livro. Provavelmente. Estava a pensar naqueles que tenho para terminar. Eu tenho que terminar a História do Cerco de Lisboa. Exato, sou capaz de levar a História do Cerco de Lisboa para o trabalho, para ler durante a pausa do almoço, ao menos para ver se avanço. Eu já o tinha tirado a planilha, mas posso voltar a colocar. Este aqui é uma graphic novel, eu acho que se vai ler super rápido, só que é um monstro. Eu sei que é a graphic novel porque é o único que tem este peso, por isso é que eu sei, porque senão não sabia. Mas pronto. Depois na próxima semana os livros já são todos mais curtos, tirando 2. Sim, há aqui uns ou outros que são um bocadinho maiores, mas não há grande crise com isso. E pronto. Eu precisava mesmo explicar o porquê do atraso nestas leituras, mas está tudo tranquilo. Vou agora escrever as opiniões para aí às 9 horas começar aqui o nosso amigo. Por isso, até já.
mais um livro terminado, O Diário de um Lobisomem Banana. Eu tenho que ser sincera com este livro. As últimas 50 páginas eu li-as um bocadinho na diagonal, por um motivo muito simples. Senti o livro um bocadinho cansativo. Então, eu lia... Ai, desculpem. Eu não sei o que é que se passa. Eu acho que está assim só na cadeira, está sempre a fazer assim, mas pronto. Ora, eu li O Diário de um Vampiro Banana 1 e 2 no ano passado, se não, há 2 anos, não me recordo, se foi no ano passado, foi há 2 anos. E gostei bastante. Senti que era bastante interessante, divertido. Obviamente estamos a falar de infanto-juvenil. Já não tenho assim tanta vontade de ler este género literário, mas até achei engraçadinho. E então pensei, ok, o Lobisomem Banana vai ser interessante, que é, de certa forma, eles aqui puseram O Diário de um Vampiro Banana 3 e depois com uma fita cola por cima o lobisomem, e já vos vou explicar o porquê. E eu pensei, pá, vai ser fixe, não sei o quê. Mas eu senti que foi um bocadinho forçado demais. Porquê? Porque nós vimos de... Desculpem, é que está-me a enervar aqui atrás. Nós vimos de ler 2 livros que nos contam a história de uma personagem específica, que eu esqueci-me do nome, Nigel, que é um vampiro, e que toda a sua família é um vampiro, e que estuda numa escola secundária, acho que é secundária, sim, secundária, e que tem que esconder dos seus colegas que é um vampiro, mas que depois no fim acaba por dar a conhecer toda a gente e arranja uma namorada, etc. Ou seja, nós estamos habituados com a história dessa personagem específica e da família dessa personagem e da Chloe, a namorada, e de tudo isso ao redor daquela personagem, e de repente passamos para um livro que, apesar de ter ligação com os 2 anteriores, vai falar sobre uma personagem nova, o Luke, que depois de ser mordido por um cão/lobo que ele próprio não sabia, vê os seus problemas cotidianos com a escola, os exames, os 20s, o bullying, o querer ser político, ser diretor de turma, o estar acima das expectativas de toda a gente, deixam de ter importância, e o que passa a ter importância são as transformações absurdas que começa a ter de um dia para o outro, após uma ferradela de um cão/lobo. Ele não entendia ao início o que é que se estava a passar, achava que estava a ficar louco, que era o stress, que era o cansaço que o estava a fazer ter alucinações. E depois lembrou-se, espera, eu fui mordido, se calhar estou com raiva. Então achou que estaria infectado com raiva. E daí já pensava, ok, isto que se está a passar comigo é um sintoma de raiva. Foi ao médico, tal. Obviamente que não era raiva. Até que conhece um rapaz num bosque chamado Ryan, que lhe dá a conhecer a sua verdadeira natureza, a natureza do Luke, aquilo que ele não sabia que era, e que com o tempo vai ter que aprender a lidar com aquilo, a lidar com a transformação, a lidar com a sua nova vida. Mas muito vai alterar. E muito vai alterar porque ele passa a ter de certa forma, cuidar a sua forma de estar na vida, precisamente para proteger aqueles que mais gostam, porque não se consegue controlar. Mas depois temos um Ryan que é obcecado com uma luta, e vamos ter, de um momento para o outro, uma luta entre vampiros e lobisomens. Aquela luta normal, que toda a gente conhece, a disputa que há sempre entre estes seres míticos. Vampiros e lobisomens têm que estar sempre a lutar, têm que estar sempre uns contra os outros. Não há um único livro sobre o tema que não o diga. São inimigos mortais. É verdade. E neste livro não fica nada atrás. São nu também. E vamos ter
aí nas últimas 70 páginas, 70 páginas, a integração na história dos vampiros, do Nigel, da Chloe, e de todo aquele mundo que nós conhecemos nos 2 livros anteriores. O problema é que até chegarmos a este momento, o livro começa-se a tornar um bocadinho cansativo, um bocadinho excessivo. Há coisas que são... É assim, nós estamos a falar de um livro para um infantil-juvenil, com uma faixa etária entre os 9, 13 anos, mais ou menos. Mas, amigos, isto é assim um bocadinho decapitações, comer carne crua. Ok, é engraçada, mas isto é para crianças, pessoal. Estes são livros de crianças, não é? Um bocadinho puxado para uma criança. Eu até achei engraçadito, até. Lá está, eu gostei do livro. Fiquei um bocadinho com pena de não terem inserido esta junção dos vampiros e dos lobisomens desde o início. Ou seja, não haver esta divisão tão grande entre as histórias. Apesar de, obviamente, as personagens depois aparecem de novo. Mas há uma grande divisão, há uma separação muito grande e há uma diferença temporal grande. Estamos a falar de... O Nigel aparece na página 143, mais ou menos. O livro tem 224 páginas. É quando a Chloe fala pela primeira vez ao Luke sobre o Nigel e ele começa a aparecer e os vampiros começam a aparecer na história. Ou seja, estamos a falar daqui. Então, toda esta parte aqui para trás é o caminho do Luke pela sua transformação, pelo seu conhecimento, por aprender a controlar a mudança, tudo isso. Obviamente que é interessante, que é engraçado, mas começa a cansar porque dá a sensação de ser mais do mesmo. Ou seja, o Luke irrita-se, transforma-se, não consegue controlar a transformação, tenta controlar, mas depois volta-se a irritar, volta-se a transformar. É constantemente isto, e então realmente fica um bocadinho cansativo e um bocadinho chato. Em relação à narrativa não tenho nada a dizer, porque Tim Collins sabe como agarrar o leitor, obviamente, e lá está, um jovem, uma criança de 10, 11, 12 anos, vai pegar o livro e vai começar a acabar num instante, porque é mesmo apropriado para eles, apesar de ter assim os pormenores um bocadinho macabros para um livro infantil-juvenil, mas pronto, não interessa. Mas apesar disso, é um livro, na minha perspectiva, interessante, obviamente. Mas lá está, tem coisas que eu não gostei tanto. Por exemplo, isto é um bocadinho contraditório, mas é a realidade. Temos um início, se calhar, um bocadinho muito infantil. Apesar de termos uma personagem como o Luke, que é se calhar um bocadinho demasiado adulto para a idade dele. E depois aí, a meio do livro, começamos a ter um personagem que é uma criança, um pré-adolescente, a começar, de repente, um adolescente, 15 anos, adolescente, a começar a transformar-se e a linguagem começa-se a tornar um pouco mais adulta em certos momentos. Temos assim uma junção estranha e um encontro estranho de faixas etárias neste livro. Não é que seja mau, até é interessante, lá está, torna a história um bocadinho mais interessante, mas é um bocado confuso de uma forma geral. Pelo menos para mim foi um bocadinho confuso. E eu achei estranha essa mudança repentina. Há coisas que eu não entendi, para ser sincera, e não foi por ter lido as últimas 50 páginas na diagonal, não, porque dá perfeitamente para fazer entender a história toda. É bastante previsível também, isso também não gostei, a previsibilidade da história de meio para o fim. É quase como, ok, já sabemos o que é que vai acontecer e é isto, está aqui, está tipo visível. Infelizmente achei isso. E fiquei um bocadinho triste porque... desculpem. Porque prefiro livros que não sejam tão previsíveis e este é bastante previsível. Mas de resto,
até não posso dizer nada. As personagens estão bem construídas, bem escritas, o ambiente também, os espaços também. O espaço em si corresponde à faixa etária do livro, a linguagem mais ou menos, mas sim, poderíamos dizer que faz parte da faixa etária para que estará. Lá está, eu com este livro estou um bocadinho na dúvida se estará dentro da faixa etária inicial do Diário de um Banana, entre os 10 e os 13 anos. Eu acho que este livro poderá se enquadrar um bocadinho mais entre os 12, 15, poderá ser uma faixa etária um bocadinho diferente, mas acho que se enquadra dentro da faixa etária. Acho que divagou bastante o autor, infelizmente. Acho que podia ter... Acho que às vezes não é necessário ter um livro tão grande, e se calhar com menos coisas consegue fazer a história a render. Aqui houve muito... Resparta as moscas. Houve uma repetição constante de situações como uma tentativa de encher a narrativa. Acho que não era necessário. Acho que realmente havia certas cenas, certos momentos, certas situações que podiam ter sido retiradas e que não ia prejudicar de maneira nenhuma a narrativa. Mas de resto, é um livro, lá está, que para a faixa etária em questão está ótimo. Para mim já é um livro um bocadinho mais infantil. É a realidade. Apesar de que eu até acho piada, tanto que eu pus o outro livro que tenho, do Tim Collins, que eu tenho nas estantes, coloquei também, porque é uma leitura rápida, e é verdade, é uma leitura rápida, uma leitura fácil. Eu por acaso estou com bastante curiosidade com o outro que tenho aí, que faz parte da lista do Diário de um Banana. Já é um volume mais à frente, mas eu estou interessada, assim, curiosa para ver o que é que vai sair dali, porque é diferente. Lá está. Esta é uma parte mais virada para o Halloween, aquele é uma parte para a fantasia, aquele é uma parte um bocadinho mais infantil. Vamos ver o que é que sai dali. Não sei em que dia que vai calhar, não faço ideia, mas está ali nos embrulhos. Mas lá está, é um livro que eu recomendo, obviamente, para as crianças que queiram, se calhar, começar a entrar no mundo da literatura. Os livros do Tim Collins acho que estão adequados, assim como, por exemplo, também os livros de uma aventura. Sim, uma aventura, os 5, mistério. Esses livros acho que para quem quer começar, poderá começar por aí. Obviamente começar pelo Tim Collins, se fores mais novinho, porque acho que consegue chegar melhor às crianças, este autor, e depois passar assim por uma faixa etária, começar a aumentar a faixa etária, lá está, Tim Collins, para uma aventura, por aí fora, ir aumentando a faixa etária. Porque se começarem logo por livros para YAs, começarem logo com YAs ou livros para adultos, vai ser difícil agarrarem-se à leitura. A realidade é essa. Às vezes é preferível começar com santa faixa etária e ir subindo, apesar de, se calhar, quando são mais velhos, como eu, tenho 27 anos, continuo a gostar de alguns livros de infanto-juvenis, não são todos, são alguns, que eu também sou esquisita, vou ser sincera, mas mesmo assim continuo a gostar de alguns e vou lendo, não é? Não vou dizer o contrário. Até livros infantis eu leio, acho que são interessantes, acho que é interessante ver a forma como as histórias tentam ser contadas às crianças, sejam muito pequeninos, sejam aí dos seus pré-adolescentes, eu acho interessante. Por isso realmente recomendo este livro para essa faixa etária. A minha pontuação vai ser 3 estrelas e meia, não consigo dar mais, porque tem os seus aspectos, na minha opinião, na minha perspectiva, um bocadinho negativos, ou que não acrescentam algo positivo à história e ao livro em si, e por isso mesmo são 3 estrelas e meia. Por isso, pessoal, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem sempre para receberem todas as notificações. Vemo-nos amanhã com mais um vlogmas e com mais um livro, que eu agora vou então passar a abrir o calendário de advento do Harry Potter e abrir o livro para amanhã. Por isso, até amanhã!